Fala pessoal, meu nome é Shanahan Bulcão, esse é o Me Acabei de Ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje com alguns, tá? Não todos, alguns dos meus autores favoritos e que vocês precisam conhecer. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber coisa nova 2 vezes por semana e manda o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que gostam de literatura que você conheça. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se você quiser acompanhar de perto o dia a dia do canal, projetos futuros, leituras em andamento, é só seguir lá no Instagram, @Me Acabei de Ler. E claro, aquele pedido de sempre, se você for fazer qualquer compra no site da Amazon, pode ser um moletom ou um aquecedor para o inverno que está se aproximando e ainda está bom de comprar porque o preço ainda não está muito alto. Usa o link do canal, ele tá na descrição do vídeo, receba uma pequena comissão em cima da sua compra e você não paga nada mais por isso. Pessoal, tem alguns autores que eu panfleto mesmo, que eu panfleto a exaustão por aqui. E eu quero compartilhar eles com vocês. Autores que escrevem obras que não importa quantas vezes eu leia ou quantas vezes eu fale, eu vou estar super orgulhoso enquanto falo delas. Vou estar super panfleteiro profissional enquanto falo delas. Obras que me marcaram tanto que de vez em quando eu tô, sei lá, comendo um pedaço de pizza e brota na minha cabeça um trecho, uma cena ou algo do tipo. E eu fico pensando naquilo de novo. Então vamos lá, vamos para esses 5 autores que eu trouxe aqui para vocês conhecerem ou simplesmente para panfletar um pouquinho mais. O primeiro que eu trouxe aqui foi N.K. Jemisin, autora de A Quinta Estação, a trilogia da Terra Partida e Lua de Sangue. A Quinta Estação, para mim, a melhor obra que eu li dela até agora. Vencedora do prêmio Hugo, praticamente o Oscar da ficção científica e fantasia. Melhor livro que eu li em 2021, estamos em 2023, é isso mesmo. Ela é surreal. A criação de mundo dessa mulher é impecável e é diferente, é singular, foge do comum. Fora os sistemas mágicos completamente singulares que ficam fora daquela faixa cinza que muitos dos livros de fantasia entram, ela sempre busca fugir. Eu não sei se é acidental ou se ela diz assim, não, eu não vou por esse caminho, eu vou por esse outro caminho aqui que eu criei, eu amei, eu vou acreditar nele e eu vou vender ele para vocês, vocês vão comprar e vão engolir. Porque é mais ou menos isso que acontece com a gente quando tá lendo. Ela constrói personagens extremamente profundos e tridimensionais, gente. Eles parecem reais, eles parecem pessoas, os seus problemas são reais. E mesmo estando num plano maior, de uma grande confusão, de um grande problema, de um livro de fantasia, os problemas deles vão além da problemática daquele mundo. Esses personagens, eles são tão potentes, tão fortes, tão cheios de características e ricos que eles funcionariam mesmo fora de um livro de fantasia. As histórias como um todo, mesmo não sendo fantasia, funcionariam. Elas são bem construídas a esse ponto. Elas têm corpo o suficiente para se sustentar sem os elementos mágicos. É bom nesse nível. É uma autora difícil de ler. Eu não vou dizer para vocês que não é. É uma autora difícil. Eu li 4 livros da N.K. Jemisin. Eu tô indo pro 5º. Que eu devo ler ainda no primeiro semestre. Então, assim, os 4 foram difíceis. Só que quando tudo se encaixa tão perfeitamente e é tão satisfatório. É uma sensação de vitória quando você termina o livro. Eu tenho certeza que essa mulher tem toque. Porque como ela coloca as peças dela no tabuleiro, que é o livro, e fica tudo perfeitamente encaixado, é fantástico, de verdade. Além da criatividade, da capacidade de escrever como pouquíssimos, vale a pena ressaltar que ela é tripla vencedora do prêmio Hugo. Ela não ganhou só por A Quinta Estação, ela ganhou pelos 3 volumes da trilogia da Terra Partida, em 3 anos seguidos. Isso nunca aconteceu. E sendo muito sincero, eu duvido que isso vá voltar a acontecer. Se vocês não conhecem a autora, eu sugiro começar com A Quinta Estação. Mais uma vez, é um pouco difícil, é desafiador, mas vale muito a leitura. A segunda autora que eu trouxe aqui, mais uma vez uma autora, é a R.F. Kuang, Rebecca Kuang. Ela é autora da trilogia da Guerra da Papoula,
A República do Dragão, The Burning God, que ainda não tem título em português, tudo saindo pela Intrínseca. Ela é a autora de Babel também, que também sai esse ano pela Intrínseca, e ela é fantástica. Inclusive, tanto a Guerra da Papoula quanto a República do Dragão entraram na lista das 100 melhores fantasias de todos os tempos. A Quinta Estação também, tá? É uma autora que mistura com grande mérito, gente, sem perder a dose, elementos da história do mundo e das guerras do mundo, coisas que são da Grécia Antiga, sabe? Até guerras mais recentes, como a Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã e coisas do tipo, elementos desses períodos de guerra do mundo, e elementos muito fortes da cultura e do folclore chinês. Eu não sei se em Babel ela segue essa mesma fórmula, mas na trilogia da Guerra da Papoula isso é muito forte e é muito bem construído. O alcance da escrita da R.F. Kuang é um negócio assim surreal. Ela consegue começar o livro como um YA comum, de uma jovem no final da sua adolescência que quer quebrar os paradigmas do mundo ao seu redor e quer mais pra ela. A gente já conhece essa história, tá? E quando você entra na Guerra da Papoula, é isso que a gente encontra. Só que de repente, ali no meio do livro, de repente mesmo. De repente não, porque de repente é uma coisa que acontece de uma hora pra outra. Ela faz uma transição muito tranquila. Por isso que eu falando do alcance, sabe? Porque tem muito autor que fica naquele YA básico, mastigado, a vida inteira. Ah, tá dando certo? Eu vou nisso. No mesmo livro, ela sai desse YA e ela entra em uma guerra brutal, uma visão interna dessa guerra brutal que tá ali na sua cara e é extremamente gráfica e ela esfrega sem medo. Fora a beleza da escrita da R.F. Kuang, tá? Ela é quase melódica. Mesmo enquanto está descrevendo horrores extremamente gráficos da guerra, a escrita ainda é linda. Parece esquisito falar isso, mas quando você lê, você entende. É lindo o que você está escrevendo, apesar de ser um horror o que você está lendo. Espero que faça sentido para vocês, mas vale muito a pena. Comece pela Guerra da Papoula, tá? Não tem erro. Agora um dos meus queridinhos, eu já falei desse autor aqui 1 trilhão de vezes, que é o Brandon Sanderson. Mistborn, Coração de Aço, O Caminho dos Reis. Não falta livro bom, não falta história fantástica, épica. Sanderson é um autor de fantasia, principalmente fantasia. Ele tem ficção científica, mas principalmente de fantasia. E ele é o maior construtor, o melhor construtor de mundos que eu já li. Ele arquiteta tudo de uma forma tão fascinante, tão fantástica. Ele pega os pilares de uma sociedade e ele molda isso em obras completamente espetaculares, densas, reais. Você não acompanha o mundo com a sensação de que você acompanhou personagens passando por uma tela branca ou por cenários genéricos. Nem por um segundo isso acontece. Você sempre está vendo algo único, criativo, crível, porque os elementos que formam são tão bem estruturados, entrelaçados, bem acorrentados, que isso é por causa disso, que é por causa disso, que é por causa disso. Então tudo faz sentido naquele contexto. As Brumas de Mistborn, o cenário pós-apocalíptico de Chicago em Coração de Aço, as planícies quebradas de Roshar. Ele é incrível. O que ele constrói em mundo é surreal. Tudo isso enquanto cria personagens reais, personagens falhos, tridimensionais, com questões próprias, com lutas internas, além da luta, da grande problemática do livro, problemáticas essas que são importantes para a história. Você se importa com o que está acontecendo ali. Livros de 1.200 páginas passam sem que você perceba a grande, gigante quantidade de páginas que você está lendo. Eu recomendo demais Brandon Sanderson. Eu sei que hoje no Brasil pegar Mistborn para ler é muito difícil porque não existe, ou quando existe é R$200 para você comprar. Então eu sugiro talvez esperar uma promoção, ou se você tem condição para o momento, não pegar essa promoção e comprar direto.
e pelo caminho dos reis. Ele é longo, ele é grande, ele é rico, mas ele não tem dificuldade que impossibilite ninguém de começar a leitura do autor. E se você prefere ficção científica, vai para Coração de Aço mesmo, que aí já é uma coisa muito mais voltada para ficção científica, mas também um excelente começo. A penúltima autora que eu trouxe aqui é a Taylor Jenkins Reid, autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, Amores Verdadeiros. É assim que... Não, assim que acaba não, Shinahan. Depois do Sim. É assim que acaba, é ótimo. Carrie Santos está de volta, entre outros grandes sucessos. Eu nunca li uma autora que conseguisse me fazer acreditar que os seus personagens são tão reais, tá? É como se eu estivesse lendo biografias. E eu tenho certeza que se você acompanha o BookTube como um todo por um tempo, você já ouviu as pessoas falarem isso, mas é porque é verdade. Os personagens parecem reais. Eu não sei como ela consegue, mas quando você termina um livro da maioria dos personagens dela, você quer dar uma olhada no Google para saber mais sobre aquele personagem, coisas que não estão no livro. Você não vai encontrar porque são todos fictícios, mas eles são tão bem construídos que ela consegue fazer essa coisa tão única, tão singular na construção deles. Ela tem um talento incrível de conseguir escrever esses personagens que são vistas como arrogantes, ambiciosas, grosseiras, traiçoeiras. Só que existe tanto por baixo disso, sob a superfície, e isso é muito mais como o mundo prefere enxergar elas enquanto mulheres buscando sucesso do que sobre elas próprias. E mesmo quando elas agem de forma não perfeitinha, o que eu amo personagens que fogem do eu sou tão boazinha, sabe? Daenerys no final da série, ela não tá louca, ela tá e ela quer se vingar e faz sentido, sabe? E ela consegue fazer isso aqui. E esses personagens não precisam ficar pedindo desculpas por serem quem são, porque elas são quem são e se tornaram muito bem-sucedidas por causa disso. São falhas como de qualquer pessoa. Ela ainda tem a versatilidade de escrever romances super fofinhos, sessão da tarde, pipoquinha, de casal em casa, a biografias, com livros contados como biografias e que, independente de onde ela está indo, você tem uma qualidade e uma capacidade de imersão gigantescas. Eu amo Taylor Jenkins Reid. Eu acho que desses aqui foi o que eu li mais livros. Talvez seja, talvez não. Não é não. Acho que Sanderson eu li mais livros. Mas foi Sanderson eu li mais livros. Mas eu sugeriria começar com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que foi o que eu comecei, eu me apaixonei e eu leio ela até hoje, tá bom? É isso. A última que temos aqui é Octavia E. Butler, a gigantesca Octavia E. Butler. Eu já tive a oportunidade de ler 2 livros dela, que foi Semente Originária e Elos da Mente. Vai lançar o 3º dessa mesma série, e eu tô com Kindred aqui, que eu pretendo ler ainda no primeiro semestre. Uma autora que consegue escrever ficção científica com fantasia ou vice-versa, misturado com elementos da história do mundo e como esses elementos influenciaram no decorrer do tempo as vidas dessas pessoas, porque não é corta aqui e vai para lá, a coisa flui durante o tempo, principalmente elementos voltados à população negra, como a escravidão começou lá na África e como isso desenvolveu até os dias de hoje, o impacto que teve e tem e terá. Ela consegue escrever baixas fantasias. Baixa fantasia é uma fantasia que ocorre no nosso mundo. Eu vou deixar aqui linkado um vídeo onde eu falo sobre a diferença entre alta e baixa fantasia, mas ela escreve baixas fantasias sem precisar sair muito da caixinha, sem precisar extrapolar, ainda assim sendo completamente fascinante. Seus personagens são cheios de camadas, eles têm personalidades extremamente fortes, mas ainda assim, eles são extremamente mutáveis, adaptáveis. Eles só agregam a história. E ela tem uma coisa que, muito antes de todo mundo fazer, hoje a Octavia já é falecida, mas ela tem essa característica lá de trás, quando ainda não era algo comum, que é trabalhar em cima de questões sociais.
sem tentar fazer uma propaganda. Ela só quer apontar os problemas e mostrar os problemas. Não porque isso vai agradar um público específico, porque se você me dizer que tem autor aí que não faz isso de propósito, eu não acredito, tá? Eu acho que sim, o Pink Money tá aí. Mas ela simplesmente quer trabalhar aquilo, ela quer dar voz àquela situação, ela quer mostrar isso num tempo em que isso não era mostrado. Ela simplesmente quis trabalhar aquilo nos livros dela, foi lá, trabalhou e trabalhou com primor. Eu sugiro começar com Kindred. Eu não li Kindred ainda, só que todo mundo fala que Kindred é a melhor obra dela. Se você quiser algo com mais embasamento meu, vai em Semente Originária, que é fantástico. É tipo... É bom, é fantástico, só vai. Gente, eu podia aqui continuar falando e falando e falando. Tem muito mais autor. Esse vídeo precisa ter uma parte 2, porque tem muita gente que foi de fora. Eu não queria fazer um vídeo muito longo hoje. Mas assim, eu acho inclusive que eu vou fazer uma parte 2 mês que vem ou mês que vem. Porque eu acho que precisa, sabe? Não olhar pros itens pontuais da obra, mas na obra como um todo do autor. Porque alguns deles são simplesmente geniais, tá bom? Por hoje é só, deixa aí embaixo seus autores favoritos. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau!